Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Então vamos conversar sobre esse terceiro domingo do tempo comum. Então 25 de janeiro de 2026, estamos aí caminhando nesse tempo comum e tempo de pregação do reino, tempo de esperança, por isso a cor verde, né? Então, muito bem, vamos aí conversar. Então, a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Então, vocês vão perceber que esses domingos, os primeiros domingos desse tempo comum, está muito próximo aí das festividades de Natal. Então, sempre tem algo aí que se relaciona ao tempo do Natal, né, de certa forma, porque é o início aí que se deu o batismo do Senhor, o início da pregação, e assim vai indo, né? Ou seja, o tempo litúrgico tem essa ligação, certo? E depois a gente vai ver daqui brevemente, vai estar chegando aí, né, o tempo da quaresma, e a gente vai perceber também que vai aparecer coisas aí muito semelhantes aí ao batismo do Senhor, a ação de João Batista, a pregação do reino, né, convertei-vos e crede no Evangelho. Muito bem, porque esse tempo é muito próximo e tem tudo a ver com esse desdobrar desse tempo que nos chama assim a um contínuo, né, um processo contínuo espiritual de meditação da palavra, dos textos bíblicos e aí das celebrações eucarísticas. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 8, versículo 3 até o capítulo 9, versículo 3. Vou falar de novo, tá? Versículo 8, porque eu errei. Versículo 8, capítulo 8, versículo 23b até o capítulo 9, versículo 3. Ô, Frei, isso é confuso. Tá, depois a gente explica sobre isso, tá? Hoje nós vamos fazer essa leitura. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exultados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abatestes como na jornada de Mediã. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo aí que nós temos na liturgia, então ele é retirado do Salmo 26. Normalmente não é o salmo completo, tá? Então sempre tem as partes do salmo. Hoje é desse Salmo 26. O refrão: O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. As estrofes: O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Muito bem, segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13 e depois o versículo 17. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a quem sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes, no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé me informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenta entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizado?
De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Então, Mateus, capítulo 4, 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Jerusalém e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Não há como a gente separar, a nossa resposta a partir do chamado de Deus, Não há como separar a nossa resposta ao chamado de Deus com a missão, tá, gente? Pensa aqui comigo, por favor, você leigo e leiga. É preciso você cada vez mais tomar consciência disto, Você é um missionário, uma missionária, todo batizado, você, com ministérios diferentes, tá? Ou seja, trabalhos, funções diferentes, mas todos nós somos missionários do Senhor. Quando o Senhor nos escolhe, nos chama, mas como é que o Senhor me escolheu? Eu não sinto, Algumas pessoas falam, eu não sinto. Será que Ele me escolheu mesmo? Como que é? Olha, gente, essa é uma questão muito, muito presente hoje em muitas pessoas que vêm até nós, as pessoas que conversam, a gente percebe isto. Que às vezes ficam com esta questão, mas se o Senhor me chamou, mas minha família tem muito conflito, na comunidade tem muito conflito. Pois é, e aí que está a questão, Porque Ele te chamou justamente para viver, para te fortalecer nessas situações, Então o Senhor escolhe quem Ele quer, chama quem Ele quer, Mas é interessante a gente perceber que quando não havia muita esperança, e a gente pode relacionar com a nossa vida espiritual, quando a gente está caminhando assim, que sem muito rumo, muita direção, semelhante à primeira leitura, também semelhante ao início do Evangelho, Quando se está ali naquela... Mas o que vai ser disso, Um mundo tão complicado, tão difícil, tantos desafios, tantos problemas, preocupações. E aí, o que nós vamos fazer, Bom, é nesse contexto, tanto da primeira leitura, é lógico, no Antigo Testamento, o povo ainda aprendendo, mas a característica é muito semelhante de quê? De uma espera, de uma atenção, mas dentro de uma situação que às vezes é difícil. Ou seja, a questão é o seguinte: se as coisas são difíceis, e o mundo apresenta isso,
Se viver em família é difícil, se viver na espiritualidade é difícil, há uma grande luz, né, que vem do Senhor. E é dela que nós recebemos esse chamado, toda essa graça. E aí, no texto evangélico, a gente vai perceber que escolhe, né? E aí vem todo um desdobramento dessa escolha. O Senhor vê e veja quem ele escolheu, pessoas simples. Senhor, Frei, Senhor, será que me escolheu? Eu sinto tão assim incapaz, não é possível, né? Quem sou eu? Gente, esse pensamento ele é muito complicado, porque pode ser porta para tentações, né? Sim, o Senhor te escolheu. Ah, mas como assim me escolheu? Ele te escolheu, você é batizado, né? Você teve essa graça de estar e ser igreja, né? Estar, né, numa comunidade e ser igreja. Então você é chamado, mesmo que a sua família ela não caminha bem, né? Não está muito legal, mas você foi chamado, né? E aí a missão é um pouco árdua mesmo, é um desdobramento, mas é o Senhor que nos fortalece, sim? Então vamos buscar com isso bem na cabeça, né? O Senhor me chama, escolheu aqueles e também me escolheu. Me escolhe e escolhe tantos outros. Às vezes trabalhos diferentes, ministérios diferentes, mas escolhe. Escolhe como pai, escolhe como mãe, escolhe para viver no mundo a presença dele, não é? Ô Frei, mas eu sou solteiro, eu não casei, não tenho filho. Ele também te escolheu, né? Para viver bem onde você está. No trabalho, na escola, onde você trabalha, se é aposentado, onde você está. É viver aí, né? Essa é a mensagem. Bom, para a gente terminar, dentro desse processo da gente encarnar o Evangelho, nós temos a segunda leitura, que é uma leitura de Paulo, essa comunidade que tem muitos conflitos, né? Então, assim, a comunidade que Paulo chama, né? Dá uma chamada de atenção, né? Porque ele envia essa carta e é justamente para assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tá acontecendo divisões aí, né? Será que acontece divisões em nossas comunidades? Depois vocês me falam aí, tá? Não preciso contar os casos, só me falem depois. Porque isso acontece sim, porque a igreja é santa e pecadora, né? Então tem esses conflitos. Mas Paulo dizendo aos coríntios, ó, presta atenção numa coisa. Eu ouvi dizer entre vocês que o negócio não está muito legal, não. Tem divisões. E veja uma das causas das divisões, tem outras, mas uma das causas das divisões, e isso infelizmente acontece no nosso meio, que é quando alguém começa a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou, né? Hoje tem muito, infelizmente, isto é uma imaturidade. Eu não vou dizer nem espiritual, tá? Porque isso já é óbvio. É uma imaturidade psicológica básica, né? Que é o quê? As pessoas colocarem a confiança não em Deus, mas em lideranças, colocar a confiança no seu líder de grupo. Falei, mas a gente não tem que confiar? Eu falei, tem, gente, mas espera aí. A gente ter esperança e confiança é uma coisa, no sentido, né, das nossas relações. Outra coisa começar, desculpa, estou meio misturando aqui, começar endeusar pessoas. E quando eu digo pessoas, presta atenção no Frei. Isso, eu, né, vivi isso muito, vivi no Brasil, e isso era muito constante. Você que está aí, você sabe disso. O endeusamento de figuras de lideranças religiosas, né? Seja leigo, seja frei, seja padre, isso é muito perigoso. Eu não estou dizendo que não faça bons trabalhos, fazem, né? Não estou dizendo contra isso. Eu estou dizendo contra aqueles que endeusam essas pessoas, porque isso é idolatria. E Paulo está falando muito bem isso. Por acaso foi Paulo, foi Apolo que morreu na cruz?
Foi o Frei Edson? Foi o padre fulano? Foi o Frei fulano que morreu na cruz? Não, 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 não. Né? Infelizmente, a questão da idolatria está voltando muito forte, seja em questões de liderança religiosa, seja em lideranças políticas. Né? Então, é o que eu já falei aqui algumas vezes. Pode-se falar na nossa sociedade hoje, meio evangélico católico, você pode falar mal de Jesus até. A pessoa até aguenta, nem rebate. Fala mal de Maria, não vou rebater não, fica quieto. Né? Mas se fala mal do político dele de tiracolo, arranjou a briga, né? Ou seja, idolatria, fanatismo, doença psicológica. Não vou dizer doença espiritual, porque a coisa é tão simplista, tão superficial, né? Tão doentia, que não chega nesse nível espiritual, porque a pessoa nem chegou aí, né? Está no nível puramente carnal, né? Animalesca, né? Simplesmente carnal. Não podemos nem falar de doenças, enfermidades espirituais, porque a pessoa nem sequer sabe o que é isso, nem onde ela anda, né? Então, assim, extremamente perigoso, né? A gente sabe que a gente tem que colocar aí no nosso centro Jesus Cristo. É dele que vem a grande luz, é dele que vem a esperança, é dele que vem o amor, é dele que vem toda a perspectiva de trabalho, de luta, de desafio. É dele. Não é de político, não é de padre, não é nesse sentido de idolatria, não é de frei, não é. Não. É de Jesus Cristo, né? É dele. É claro que tem os líderes religiosos que nos ajudam, né? É claro que nós temos os líderes por excelência, né? Vamos dizer, no sentido de trabalho, de ministério, é o bispo, é o pároco, mas jamais endeusar, né, idolatrar, jamais, 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 porque isso é uma doença que está muito assim, arraigada, né, levando muita gente a se perder no caminho cristão, porque às vezes adota uma pessoa, né, adota um líder, é muito perigoso, né? Muito bem, devemos ser eu, como padre, frei, né? Eu, você, ser como João Batista. Olha, que eu diminua e ele apareça. Né? Agora, quando eu me apareço o tempo todo, é meio complicado, né? Aí já não é Deus mais, sou eu mesmo no centro. Mas o mais importante dessa liturgia é o quê? Olha, o mundo que andava, né, na escuridão, estamos andando assim nessa ignorância, né? Das nações, dos povos, viu uma grande luz, né? Voltemos nosso olhar para essa luz, que é Cristo Jesus, que nos aponta o caminho para o Pai. Paz e bem, Deus te abençoe. Tchau.